Está no ar, Voz e Atos na Norte FM. Deus espera por você. Há dias em que tudo o que você precisa é ouvir a voz certa e ter coragem de agir. Uma nova chance de alinhar seu propósito aos propósitos de Deus. Voz e Atos. Ouça, creia, viva. Muito bom dia! Nós estamos começando com o Voz e Atos nesse sábado e nessa manhã. Seja muito bem-vindo ao programa Voz e Atos. Que a nossa voz encontre espaço no seu interior e que a palavra de Deus fortaleça ainda mais a sua caminhada. Nós estamos aqui direto da Norte FM 106.3. Que o Senhor abençoe o seu dia. Eu me chamo Eloy Bortolini Júnior. Seja muito bem-vindo. Olá, Tami. Bom dia para você que está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um sábado na presença de Deus. E eu quero já conversar com você. Se você está se sentindo triste, cansado ou que não venceu alguma etapa da sua vida, eu quero que você fique com a gente, porque hoje nós estamos aqui com a energia a 1000 para falar do amor de Jesus para você. Permanece. Ovelha querida, eu sinto muito, mas hoje Deus quer te encontrar. Olha só, e nós começamos já o programa desse jeito. Eu já quero te direcionar a uma pergunta que toca fundo no nosso peito dessa semana, e nesse dia estaremos falando sobre isso. E se Jesus estivesse carregando a cruz na sua frente hoje? O tema de hoje nos convida a olhar para a entrega de Cristo e fazer perguntas sinceras, tanto para Ele quanto para a nossa vivência do nosso dia a dia. Exatamente, então imagine se hoje ele passasse na sua frente com a cruz. O que impactaria no seu coração? Você consegue mensurar o tamanho de alguém que preferiu carregar a cruz, entregar a própria vida para lavar os seus pecados, para abrir os caminhos para que você tivesse acesso novamente ao Pai? Hoje nós falaremos sobre isso, que hoje você siga a Ele, que você carregue a própria cruz. É isso, e esse é o nosso espaço para conversar à luz das Escrituras. Nós sempre falamos que aqui no programa Voz e Atos, o guia é a palavra de Deus, sobre princípios que fortalecem a nossa caminhada. Em Isaías 53, a Bíblia revela que Ele tornou sobre si as nossas dores. E hoje nós queremos olhar para esse sacrifício e entender tudo aquilo que Ele fez por nós. Queremos entender as dores que Ele carregou e a resposta que Ele espera a cada dia de cada um de nós. Exatamente, talvez você imagine essa cena pensando num fato passado, mas eu quero confrontar você um pouco hoje. Imagina se isso estivesse acontecendo hoje, porque por mais que você não veja que Ele está com a cruz na sua frente, eu quero que você perceba que Ele está te chamando. Vem, filho, me ouça, filho. Ele tenta conversar com você todos os dias. Ele tenta conversar com você todas as vezes que Ele coloca alguém para falar no nome dEle com você. E é sobre isso que nós queremos que você reflita nesse dia 25 de julho. Que bênção! Nós estamos na sintonia da Norte FM 106.3 do seu rádio, também pelo site nortefm.com.br. Estamos ao vivo pelo Facebook da Norte TV. Você acompanha a nossa transmissão ao vivo e pode deixar a sua mensagem tanto no chat do Facebook como também no WhatsApp da rádio, que é o 4631511388. Nós estamos aqui dispostos e disponíveis para compartilhar a sua mensagem, aquela que está no seu coração, aquela que você deseja falar através da sua mensagem, alcançar também outras pessoas. Seja boca de Deus também aqui no programa Voz e Atos, você tem essa liberdade. Participe, interaja conosco, será uma alegria ter você aqui com nós. E você encontra também o programa Voz e Atos nas redes sociais, @Voz e Atos em Facebook, Instagram e também no YouTube. Agora, antes de nós entrarmos nesse momento de oração, eu quero que você lembre todos os motivos que Jesus sofreu por você. Lembre tudo que Ele já fez,
todas as vezes que Ele já livrou você. E muitas vezes nós nem sabemos de tudo aquilo que Ele tem nos livrado. E hoje, enquanto você ouvir esse programa, eu quero que você imagine esse programa hoje como um reencontro. Se de repente você ainda não decidiu entregar a sua vida para Ele, que esse programa hoje te impulsione a se voltar para os olhos daquele que te criou. Assim nós oramos. Paizinho querido e amado, nós queremos agradecer por toda a Tua obra em nosso favor. Papai, queremos nós agradecer pela Tua graça e pela misericórdia que se renova toda manhã. Papai querido, nós queremos estar rendidos e prostrados diante de Ti nessa oportunidade que nós temos em levar a Tua palavra. Senhor Deus, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos, consagrar e reconhecer que tudo veio de Ti e tudo volta para Ti. Somente Tu és o Santo, somente Tu és o nosso Deus e nosso Senhor. Papai, nós queremos lhe pedir nessa manhã que Tu nos dê o direcionamento e que, apesar de não estarmos vendo literalmente que o Senhor carrega a cruz na nossa frente, mas que nós reconheçamos que todos os dias Tu carrega os fardos, que o Calvário não foi em vão. Pai, permita-nos enxergar com os nossos olhos espirituais toda a Tua obra e todos os Teus livramentos em nossa vida. Pai, abençoa todas as famílias que nos acompanham, todas as pessoas que estão de rádio ligado, que estão através da tela do seu celular, da sua televisão, que estejam voltados a Ti e que a Sua bênção os alcance com a Tua mão direita poderosa e vitoriosa nesse dia, a todos os que nos acompanham. Assim nós oramos agradecendo, e sempre que nós oramos, oramos em nome de Jesus. Você está ouvindo Voz e Atos, com Eloy Bortolini Jr. e Tami Oldoni. É tudo sobre transformação. É isso mesmo, ele não reclamou, ele sempre só contemplou e que acima de tudo fosse cumprido o seu propósito. Provérbios 17:17 diz assim: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Deus esteve sempre lá através do seu Filho Jesus. Pense nisso. Em nossos dias, no mundo em que nós vivemos, a maioria das pessoas estão vivendo através daquilo que vem, daquilo que enxergam diante dos seus olhos, através da tela do celular, da tela da televisão, e acabam sendo moldados por isso, através daquilo que enxergam com os seus próprios olhos. Ou seja, muitas vezes tem que ver para acreditar. E eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo nessa manhã e nesse dia, muitos estenderiam a mão se de fato vissem Jesus carregando o fardo em sua frente. E eu tenho certeza que estenderiam sim a sua mão. Mas o problema também está justamente nesse ponto, quando nós precisamos ver para reconhecer que Ele nos amou primeiro. Que possamos reconhecer o sacrifício do Calvário, crer que Deus está em todo lugar, a todos os momentos, e depois ver o mover de Deus e caminhar na presença dEle todos os dias. Deus já fez e ainda continua fazendo, mesmo que os teus olhos não vejam. Ele está lá, toda vez que você agradece, toda vez que você clama, toda vez que você ora. A graça dele nos alcançou e gigante é a sua misericórdia. Desde o Antigo ao Novo Testamento, Deus sempre foi misericordioso. E eu quero que você continue firme nas promessas que Deus tem na sua vida. Todas as pessoas carregam promessas. Infelizmente, nem todas as vivem. Porque primeiro é preciso crer, para depois presenciar.
Mesmo que não esteja vendo com os seus próprios olhos, a obra de Deus continua. Você só precisa reconhecer e aceitar que Ele é o seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Palavra de Deus, verdade que guia, sustenta e transforma. É isso. A você que nos acompanha no programa Voz e Atos, hoje nós estamos falando sobre algo que possivelmente nos confronta mais, possivelmente bate de frente com aquilo que nós estamos vivendo e vivenciando. É algo que nós devemos reconhecer. Hoje nós vamos falar, e estamos falando, e levantaremos aqui um assunto muito importante. E se Jesus estivesse carregando a cruz na sua frente hoje? É um tema que nos leva a pensar, é um tema que nos leva a refletir sobre as nossas atitudes de todos os dias. E se Jesus estivesse carregando a cruz na sua frente hoje? Como mencionado, eu tenho certeza que muitas pessoas estenderiam a mão para ajudar, estenderiam o seu favor e direcionariam a ele forças para que ele continuasse carregando o fardo. Isso é maravilhoso, mas nesse ponto também há algo para ser refletido. Há algo para ser refletido porque muitas vezes nós precisamos ver para tomar uma atitude. As coisas precisam estar diante dos nossos olhos para que então a gente possa dar o primeiro passo. Mas não. Muitas vezes as coisas não acontecem diante dos nossos olhos. Muitas vezes as coisas já estão acontecendo. E em nosso subconsciente nós acabamos negligenciando. E é aí que está o problema. A graça do Senhor já nos alcançou. E através disso nós precisamos levantar o nosso favor a Ele. Hoje o nosso texto base está em Isaías 53, versículos 3 e 4. E diz assim a palavra do Senhor: Foi rejeitado e desprezado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Jesus era aquele que veio para cumprir o seu propósito. Desde o início, Deus já sabe o fim. Nada é surpresa para Ele. Ele já tem o propósito todo. E Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. E se hoje, enquanto você caminhasse pela vida, pudesse ver Jesus alguns metros à sua frente carregando a cruz, você desistiria tão facilmente da sua caminhada? Ou então você veria nos olhos dele qual seria a sensação de olhar agora nos olhos dele? Qual seria a sensação de não poder desistir, pois você está vendo Jesus caminhando à sua frente, carregando o fardo, o madeiro? Então você encontraria mais forças para caminhar? A verdade é que isso pode não acontecer diante dos nossos olhos, mas o mover de Deus está acontecendo a todo o momento. Os livramentos estão acontecendo em todas as instâncias, em todas as áreas da sua vida, em todo momento, a cada respirar e a cada passo dado. Essa é a verdade. Eu quero voltar aqui aos princípios da Escritura para te fazer entender aonde eu e o programa Voz e Atos quer te levar no dia de hoje.
O povo de Israel era para Deus o povo escolhido, a nação a qual deveria servir de exemplo para todas as outras nações, tendo Deus como Senhor e, sobretudo, obedecendo única e exclusivamente a Ele, seguindo os seus mandamentos e as leis que foram ditas a Moisés. Deus tinha Israel como a sua nação, para que através de Israel todas as nações da terra fossem tocadas e impactadas pelo mover de Deus. Assim, os seus caminhos seriam todos voltados àquele que fez todas as coisas, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que é a essência verdadeira. Mas o povo quis seguir o seu próprio entendimento, procurando reis nessa terra, fazendo o caminho inverso, tendo as outras nações como exemplo. As outras nações tinham reis, as outras nações tinham governantes, e Israel quis para si aquilo que as outras nações tinham, quando na verdade os planos de Deus eram outros, para que Israel fosse verdadeiramente a nação que deveria servir de exemplo para todas as outras. Mas eles preferiam seguir em desobediência, em idolatria, e queriam homens para que fossem governados por homens e não somente por Deus. O que eles não reconheciam é que o dono dos céus e da terra é que verdadeiramente estava querendo ser o seu governante para todo sempre. O que lhe bastava à nação de Israel era crer e confiar que Deus faria através deles se cumprir o propósito que era confiar a Ele. Mas eles queriam batalhar contra outros exércitos, entre aspas, de igual para igual. E o que eles tinham era Deus, que era o mais importante de tudo. Então, eles seguiram, como eu falei, o caminho da desobediência, da idolatria, adorando outros deuses. Eles seguiram os caminhos do pecado, da transgressão. Eles seguiam os caminhos da iniquidade, caminhos totalmente desviados e que não agradavam a Deus. Mas o juízo de Deus é por sua misericórdia, e Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nunca virou as costas, nunca os deixou de lado. Deus enviou juízes para que o povo pudesse se redimir, para que o ciclo fosse quebrado, o ciclo de apostasia, o ciclo de desobediência. Trazia o juízo de Deus, vinha o castigo. E eu lembro vocês que o juízo de Deus é por causa da sua misericórdia. E depois disso o povo clamava, pedia a Deus, reconhecia os seus erros. Aí Deus enviava um juiz, esse juiz liberava o perdão através de Deus e então curava a ferida de Israel. Mas o povo, ao invés de reconhecer que os juízes eram pessoas que vinham de Deus para os tirar dos maus caminhos, o povo voltava ao ciclo anterior. Haviam novos ciclos de apostasia, haviam novos ciclos de castigo, e aí então vinha o clamor, o arrependimento, e outro juiz vinha pela parte de Deus para trazer o povo ao arrependimento. Mas não, os ciclos não mudavam, eles se repetiam mais uma vez. E aí então os seus problemas eram resolvidos, os próprios problemas que eles tinham causado. Mas Deus então, depois do ciclo dos juízes, aí veio a monarquia, foram governados por homens, primeiro o rei Saul, segundo o rei Davi, depois rei Salomão, depois rei Roboão, e aí a divisão do reino, reino do norte e reino do sul, e o povo de Israel
continuava desviado. Em alguns momentos se voltava a Deus, aconteciam tempos de paz e prosperidade, e aí Deus enviava profetas que os alertavam dos maus caminhos, caminhos errados, e o que havia de acontecer se os caminhos permanecessem no erro. E aí então, por algum momento o povo se voltava a Deus. Haviam tempos de paz e prosperidade, havia tempos de glória, e essa glória acabava fazendo com que o povo retornasse aos maus caminhos, achando que era pela força do seu braço, quando tudo que era de bom vinha de Deus, como ainda é nos dias de hoje. No decorrer dos anos, o povo se desviava novamente, os ciclos se repetiam, mas Deus nunca, jamais abandonou. No versículo seguinte do nosso texto base, Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. As suas feridas foram enormes, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías é um dos profetas desse tempo em que Israel estava desviado. E aí então, o profeta Isaías profetiza tanto para aquilo que estava acontecendo, quanto aquilo que havia de acontecer, que era a vinda do Messias. O ápice dessa mensagem de hoje eu quero te dizer: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E com a vida de Jesus, o seu sacrifício na cruz, hoje nós somos salvos pela graça de Deus, por sua infinita misericórdia. Voltamos ao tema principal dessa mensagem, que é: o que você faria se Jesus estivesse carregando a cruz na sua frente hoje? A verdade é que, se estivesse diante dos nossos olhos, sim, nós os ajudaríamos, nós os estenderíamos a mão. Mas a verdade é que Ele sempre está ali. Muitas vezes nós não enxergamos. A realidade dos nossos dias não é diferente da realidade do povo de Israel. Nós vemos um tempo de apostasia, caminhos desviados, corações e mentes voltados ao que é material, as conquistas pessoais, a necessidade de reconhecimento de outras pessoas, coisas que pertencem somente a esse mundo e não ao reino dos céus. O primeiro rei do povo de Israel foi o rei Saul, e esse rei estava totalmente preocupado com aquilo que iriam pensar dele e não preocupado com o que Deus queria para aquela terra. Por isso, os seus caminhos acabaram levando Israel também é um caminho errado. Livramentos nos são concedidos todos os dias. A misericórdia de Deus se renova toda manhã. Juízos vêm à tona, o mundo está intenso e o Senhor está no controle de tudo. Mas nós, com o nosso coração que não está quebrantado diante de Deus, nós não estamos percebendo nada. Nós não estamos percebendo o mover de Deus, nós não estamos percebendo tudo aquilo que Ele está fazendo em nosso favor. Nós continuamos ignorando o mover de Deus. É isso. Nós não podemos ver com os nossos olhos Jesus carregando a cruz na nossa frente, mas o mover de Deus é constante, é todos os dias, é toda hora. Nada acontece nessa terra sem que Deus permita. E nós continuamos mudando a estação do rádio quando ouvimos que a mensagem fala sobre Deus. Nós continuamos distantes da igreja, daquilo que nos mantém com a chama acesa, a brasa viva. Nós continuamos praticando atrocidades, como se ninguém estivesse olhando. Quando nós vamos resolver olhar com a ótica de que Deus já fez? Quando nós vamos resolver olhar com a ótica da graça, de reconhecer tudo aquilo que
Deus já nos proporcionou. Outro ponto crucial dessa mensagem, eu quero te dizer que o Calvário não foi em vão. Eu quero te dizer que a cruz tem um significado que vai além de qualquer entendimento. A cruz veio para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. E se Jesus estivesse carregando a cruz na sua frente hoje, o que você faria por ele? Qual a sensação ao olhar nos olhos dele e ver tamanho sofrimento, ver tamanho sacrifício, a coroa de espinhos? Qual seria a sensação? Vestes rasgadas, o sangue escorrido e escaldado. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 26, diz assim: Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que Jesus quer dizer quando diz que, se quisermos seguir a Ele, devemos negar a si mesmos, a nós mesmos? Jesus quer nos dizer que temos que colocar Ele em primeiro lugar. Temos que negar o nosso entendimento, temos que negar aquilo que nos move nessa terra que não é do reino dos céus. Deus quer dizer que nós temos que entregar a Ele, negar aquilo que são as nossas vontades para obedecer e viver a vontade dEle. E para encerrar, eu quero dizer que Deus é o maior interessado em nossas almas. Deus é o maior interessado nas nossas almas, para que você e eu possamos viver a eternidade do lado dele. Esse é o motivo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz, por mim e por você. Depois dessa palavra, nós queremos te conduzir a uma busca por Jesus, a um momento de declaração e de gratidão. Em Cristo, a caminhada ganha uma nova esperança. Hoje é o dia de decidir caminhar sobre a luz da graça e reconhecer tudo o que Ele fez. Reconhecemos que não precisamos mais andar com nossas próprias forças. O Senhor é o nosso refúgio e o nosso abrigo. E o convite para um descanso verdadeiro. O desejo de ser uma nova criatura é deixar o que ficou para trás e permitir que Jesus passe a guiar cada um dos nossos passos. Exatamente, é sobre a segurança que é o abrigo de Jesus, o colo do nosso Deus Pai. A promessa de um porto seguro é o que Ele é. Ele é o nosso abrigo inabalável. Todos os que escolhem confiar e permanecer nele. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso refúgio. E ao você buscar o esconderijo do Altíssimo, você encontra a proteção, você encontra o cuidado de um Pai amoroso. E quando você decide pela sua transformação, que você decide pedir para o Espírito Santo que Ele te fortaleça, a sua vida, ela permanece firme na videira verdadeira que é Ele. Então muitas vezes nós nos sentimos perdidos, mas Jesus é um caminho, o melhor caminho para você seguir. Agora quero falar sobre o agradecimento. Em resposta a tudo o que Jesus já fez, que nós possamos transformar o nosso ouvir em uma atitude de celebração e também de entrega. Nós devemos buscar diariamente decidir que o refúgio é Deus e permitir que a sua palavra passe a governar cada escolha das nossas vidas. Nós queremos fazer algo prático em gratidão, colocando a nossa vida à disposição do amor do Senhor.
E um passo de fé pela restauração. Não importa a sua idade, não importa quantas vezes você já buscou e fracassou. Hoje é um convite para você declarar que você se restaura novamente e que você não vai decidir de buscar. Se você tem hoje seus 15, 16, 30, 50, 60 ou 70 anos, enquanto você respirar, você sempre pode buscar ser restaurado pelo amor de Cristo. Amém. Você conseguiu declarar conosco? Você consegue sentir uma brasa queimando aí dentro? Um desejo de estar mais próximo, um desejo de reconhecimento, um desejo de reconhecer que Deus proporciona tudo o que nós precisamos? Você sentiu aí dentro do seu coração um desejo de estar mais próximo, de criar um relacionamento com o Senhor? Inclusive, se você ainda não se sentiu tocado, se a sua brasa ainda não está aquecida, eu quero te fazer um convite. O nosso próximo quadro, hoje o nosso entrevistado será o nosso querido Jesus. As suas respostas serão através das Escrituras, aquilo que Ele verdadeiramente deixou para nós. Eu quero que você pegue o seu café, eu quero que você reflita, eu quero que você relaxe, eu quero que você respire fundo, porque o nosso próximo quadro é como se nós estivéssemos fazendo perguntas para Ele. Perguntas talvez que você esteja buscando por respostas há um bom tempo. Mas como eu acredito muito que Jesus usa pessoas para nos aproximar dele, eu acredito muito que o próximo quadro te aproximará um pouquinho mais do amor de Jesus. E voltamos, agora é hora de conversar com quem está ao vivo com a gente. Um bom dia para você, seja muito bem-vindo. E eu quero deixar um Deus te abençoe bem forte para o Renato Tomé, o nosso amigo Renato, a Tami também. Quero deixar um abraço para o Marcelo Nunes, o Márcio Batista e a Isa. Sejam muito bem-vindos, ficamos muito felizes em tê-los aqui com a gente. E o nosso querido Júnior Arandit, que Deus esteja sempre contigo. Continua aí, Eloy. Vamos lá, continuando com os nossos abraços para você que nos acompanha no dia de hoje, está ligadinho aqui no programa Voz de Atos. Queremos mandar um abraço aqui a Edenilson Bortolini Fabrim, que está junto com a gente, que Deus continue abençoando, iluminando e protegendo. A Josiane Batista também, que Deus abençoe e guarde. O Ervin e a Juliana, o Neto Kraus Penhar está junto com a gente aqui acompanhando o nosso programa no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A Itânia Mafra Vieira também está aqui nos acompanhando o programa Voz e Atos do dia de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, as suas casas e as suas famílias. Também mandando um abraço aqui ao Ezequiel de Lima, está sempre nos acompanhando, ligadinho conosco aqui. Ele que é lá de Quedas do Iguaçu e está acompanhando direto do seu trabalho, e todas as pessoas que também estão ligadas no rádio aí, que estejam sendo abençoadas por Deus. Um abraço, Ezequiel, a sua esposa, a sua família, os seus filhos e os seus netos, que estejam sob a guarda do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Esteja sempre abençoando cada um de vocês. Você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp da Rádio 46 31 51 13 88 e nós registraremos aqui a sua participação, a sua audiência. Você pode também comentar sobre o tema, fazer comentários que sejam construtivos para as pessoas que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, seja da onde estiverem, com quem estiverem, que você possa também ser boca de Deus e ser instrumento do ministério do nosso Senhor. Exatamente, Eloy. Cortando você um pouquinho, eu quero deixar também um abraço para quem reagiu aqui conosco, o Genorariati e a Isanete Ticiane. Que Deus abençoe vocês. E para você que gostaria de ser boca de Deus, como o Eloy falou, compartilhe esse programa para alguém que você acredita que precisa ouvir sobre Jesus hoje. Se você conseguir compartilhar para uma pessoa, a gente vai ficar muito feliz e agradece que você faça parte desse ministério junto com a gente. Muito bem, vamos agora para o nosso quadro, que é o Além da Voz.
No quadro de hoje, nós iremos trazer como entrevistado, como se fosse o nosso Senhor Jesus respondendo através das Escrituras. Fica conosco que esse quadro está maravilhoso e com certeza você pode continuar interagindo e comentando sobre o tema. Histórias que atravessam o tempo. Vozes que carregam experiências. Além da voz, quando a fé ganha história e as histórias ganham vida real. Senhor, eu não posso afirmar que o Senhor está sentado na minha frente agora. Mas o meu coração sabe mais que tudo que o Senhor está nos ouvindo nesse momento. E a melhor maneira, humanamente possível, de descrever todas as tuas respostas, Senhor, hoje, é através daquilo que o Senhor deixou para nós. Através da tua palavra, através das Escrituras. Alguns dias, nos meus momentos de oração, eu pedia para Deus, Senhor, o que eu falo no próximo programa? Qual será o próximo assunto? Qual será a próxima mensagem que o Senhor quer que a gente leve na rádio no dia 25 de julho? E todas as vezes que eu entrava em oração, eu sentia como se Jesus pegasse na minha mão. Mas as mãos dele estavam machucadas. E eu falava, Jesus, mas as suas mãos não estão machucadas. Eu sei o quanto o Senhor é luz, o quanto o Senhor é fogo, o quanto o Senhor é poderoso. E naquele momento eu sentia que Deus falava no meu coração, no meu mais íntimo ser, que Ele gostaria que a próxima mensagem desse programa fosse que eu lembrasse os nossos queridos ouvintes sobre o sacrifício dele na cruz. Foi por isso que nós escolhemos esse tema hoje, para você lembrar o quanto ele fez por você. Hoje, nós queremos sentir ele mais presente, nós queremos sentir que possamos fazer perguntas para que ele nos responda através das Escrituras sobre tudo que ele fez por você e como que nós podemos ajudá-lo a carregar essa cruz. Nós não podemos ver ele carregando a cruz na nossa frente hoje, mas todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos e respiramos fundo, nós podemos sentir ele no nosso coração. Essa proposição que a Tami fez precisa nos chacoalhar por dentro. O que nós temos feito diante do sacrifício de Cristo? Hoje, o nosso compromisso é fazer uma pausa para buscar nos próximos capítulos e buscar no Evangelho as respostas que o nosso coração tanto precisa. Trarei aqui alguns pontos para que a gente possa, através disso, estar reconhecendo qual caminho nós devemos seguir para que possamos agradar a Deus. O primeiro é despertar, olhar para a cruz e sair do coma espiritual. Em segundo lugar, a transformação, alinhar o coração com a palavra. Em terceiro lugar, o propósito, descobrir que a vida faz sentido com Ele, que somos dependentes dele. Alívio, entregar as dores para viver em paz. Em quinto lugar, a cura de relacionamentos, perdoar para avançar sem amarras. Em sexto lugar, luz e missão, levar o Evangelho sem medo e frutificar. Em sétimo lugar, vitória na terra, viver os princípios que edificam a família e os passos que nós damos. Em oitavo lugar, a promessa eterna, a esperança inabalável do que Deus preparou. Jesus,
O Senhor me fez sentir isso no coração para despertar as pessoas. E hoje, a minha pergunta seria, Senhor, o que acontece com as pessoas que não percebem o teu sacrifício? O que acontece, Senhor? E hoje mesmo, se elas decidissem despertar e decidir carregar essa cruz, decidir falar de Ti, decidir falar tudo aquilo que o Senhor fez por elas, qual seria a resposta? A resposta do Senhor traz a garantia de um novo rumo. No Evangelho de Mateus, Jesus mostra que segui-lo é o primeiro passo para uma vida com direção e esperança. Assim diz Mateus 16:24. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Senhor, quando a gente decide alinhar a nossa rotina, o nosso falar, as nossas atitudes com os teus princípios, como a tua palavra edifica a nossa casa e os nossos caminhos? Em Mateus, através das Escrituras, Jesus promete que quem ouve e pratica as suas palavras constrói uma vida inabalável, que não cai diante das tempestades. Em Mateus 7, 24 e 25, diz assim a palavra: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada na rocha. E Jesus, tantas pessoas vivem desanimadas, achando que a vida não tem sentido. O que o teu Evangelho diz para quem escolhe viver o propósito? O que o Senhor desenhou para cada um de nós? O Evangelho de João nos dá uma certeza gloriosa sobre a vida que Cristo veio nos entregar. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Senhor, e quem decide caminhar contigo e colocar a vida nos teus princípios, precisa continuar carregando o peso do medo, da ansiedade e do cansaço sozinho? Através das Escrituras, a promessa de descanso e leveza de Cristo é uma das mais lindas do Evangelho de Mateus. Em Mateus 11, versículos 28 e 29, diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E Jesus, para vivermos uma vida edificada e cheia de esperança, o Senhor nos ensina a liberar o perdão. O que acontece, Jesus, quando a gente limpa o coração de todas as nossas mágoas? Quando ensinou sobre o perdão sem limites em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus nos libertou da prisão do passado. E no Evangelho de João, ele nos garante a verdadeira liberdade. João 8,36 diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E Jesus, quando a gente reconhece que o Senhor fez tudo isso por nós na cruz, surge um desejo no peito de falar do teu amor. Qual é a recompensa e a alegria de quem escolhe não se calar e levar a tua luz para onde for e por onde passar? A palavra e as Escrituras nos mostram que quando somos luz, a nossa vida ganha um brilho que edifica a todos ao nosso redor. Como registra também no Evangelho de Mateus, também
no Sermão da Montanha. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor, para quem decide viver de acordo com a Tua palavra, qual é a garantia de que nós nunca mais caminharemos sozinhos nas lutas da terra? Antes de subir aos céus, Jesus deixou uma das promessas mais confortantes de todas. Em Mateus 28:20, ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E para fechar, Jesus, para cada pessoa que está nos ouvindo hoje no Voz e Atos, reconhece a Tua cruz e quer reconhecer e viver as Tuas promessas, qual é o futuro de esperança, Senhor, que o Senhor garante para a vida delas? A promessa do próprio Cristo no Evangelho de João é um ancorador eterno para o nosso coração. Em João 14, versículos do 1 ao 3, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Você está ouvindo Voz e Atos, com Eloy Bortolini Júnior e Tami Oldoni. É tudo sobre transformação. É isso. Através dessa canção nós conseguimos também entender que devemos amar como o Senhor nos amou. E essa entrevista, essa conversa que nós fizemos aqui, como se fosse Jesus respondendo através das Escrituras, é para que nós possamos entender que a Bíblia de hoje é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa é uma frase de Billy Graham, o qual nós já falamos também sobre a história dele aqui no programa Voz e Atos em uma outra oportunidade, né, Tami? Exatamente. Que ele era o mesmo homem no púlpito, em casa, em todos os lugares, era um verdadeiro pregador e também um grande homem de Deus, não é mesmo? E, acima de tudo, o que Deus precisava e ainda precisa até os dias de hoje é que, através da vinda do seu Filho unigênito Jesus, nós pudéssemos tomar como exemplo tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele pregou durante a sua breve caminhada aqui na terra, mas que nós possamos usar como exemplo isso em nossas vidas, né? Exatamente, amem uns aos outros como eu vos amei. Isso. Então o nosso quadro, o Além da Voz, que nós falamos agora há pouco, é sobre isso, é sobre fazermos a nossa parte. Muitas vezes, muitas pessoas se sentem perdidas, né, Eloy? Não sabem por onde começar ou não sabem como buscar a Deus, mas existe um livro que fala muito, existe um livro que tem tudo que você precisa, a Bíblia, que é o livro mais comprado do mundo e o menos lido, né? Infelizmente essa estatística é real, mas eu quero te encorajar a conversar com Deus através das Escrituras. Eu tenho certeza que lá você terá muitas respostas e tenho certeza que se você colocar os mandamentos dele sobre a sua vida, tudo muda, tudo começa a fazer sentido e o seu propósito te encontra. Que bênção é saber que Ele nos amou primeiro. Que bênção é saber que nós temos sim o exemplo a ser seguido. Nós temos sim aonde tirar a nossa base, de onde tirar o nosso entendimento, pedir sabedoria. Nós somos errantes, somos falhos, todos os dias nós erramos, mas que nós saibamos nos arrepender e voltarmos aos caminhos do Senhor todos os dias e praticar aquilo que Jesus fez.
para que nós possamos também ser exemplos vivos aqui na terra. Quero registrar aqui mais algumas participações. O Jacir Calescura está nos acompanhando. Também o Eloy Bortolini, lá direto do café na Igreja Verdade, Café com Propósito. Esse grande movimento que é feito todos os sábados, que é maravilhoso. Parabéns ao pastor Bill e toda a frente da Igreja Verdade, que faz um trabalho excepcional. Você que nos acompanha, também quero mandar um abraço para o Moacir Priamo, grande amigo da gente todos os dias, grande parceiro que está sempre na audiência do programa Voz e Atos. Nós vamos nos encaminhando para o nosso quadro Atos do Dia. Agora é tempo de agir, porque fé não é só palavra, é escolha, é passo, é decisão. Atos do Dia. Que a nossa voz leve você a atos de fé, esperança e coragem. Chegamos ao momento de ação do Voz e Atos. Eu adoro esse episódio, o Atos do Dia. E eu te pergunto, o que você vai fazer quando o programa terminar? Hoje eu quero convidar você a dizer Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício. Talvez as rotinas, as preocupações, as correrias tenham te afastado da gratidão. Mas hoje pode ser o começo de uma nova caminhada. Por alguns instantes, respire na presença do Senhor e permita que a memória da cruz renove a paz que existe dentro do seu coração. A primeira ação do dia de hoje é para que você tire um tempo para olhar para a cruz e peça a Deus para encher o seu coração com uma profunda gratidão. E reconheça a salvação para guardar a sua mente e a sua graça que te protege e protege a sua vida. Separe 5 minutos todos os dias para orar, silenciar, escutar uma canção, um louvor, uma adoração e permita que o amor de Jesus blinde a sua vida contra todo o mal. A segunda ação é para que você se fortaleça a sua fé todos os dias, lembrando dessa entrega que você fez, dessa oração que você vai fazer todos os dias, vivendo com o coração em paz e a alma fortalecida no Espírito Santo. Quanto mais você conhece esse amor, mais protegido e seguro você estará diante de qualquer adversidade da sua vida. É verdade. Alimente o seu espírito. Proteja a sua casa e permaneça firme, sabendo que a vitória na cruz garante a sua vitória. Exatamente, Eloy. E a gratidão, ela não acontece de uma única vez. Ela começa com um reconhecimento, ela começa com um sorriso sincero, um muito obrigada, uma palavra, uma voz que vai ecoando no seu coração aos poucos e vai crescendo. E vai crescendo e vai tomando forma e vai te conquistando aos poucos. E é sobre você reconhecer tudo aquilo que Ele fez por você na cruz. É sobre você entender que não é nunca mais na força do teu braço, e é sim sobre tudo aquele que Ele faz, tudo que Ele fez e que Ele continua fazendo por você. É sobre você caminhar todo dia com Ele e conquistar um relacionamento forte, um relacionamento edificado sobre a rocha. É sobre isso. Esse programa hoje foi sobre isso. Foi sobre você olhar para a cruz e olhar tudo que Ele já fez por você, e é hora de fazermos algo por Ele. É sobre isso. É sobre fazermos também a nossa parte. A parte de Deus já foi feita, a sua graça já nos alcançou. Exato. Vamos orar para encerrarmos com chave de ouro. Estamos chegando ao final do nosso programa mais uma vez. Papai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa oportunidade em falarmos sobre a tua obra, sobre a tua palavra e principalmente sobre o teu sacrifício, Jesus. Sobre Deus ter entregado o seu Filho na cruz. Pai, nós agradecemos por tua imensa graça e por tua imensa misericórdia. Papai, nós queremos também
lhe pedir o direcionamento e a sabedoria para que todos os dias nós estejamos prostrados diante de Ti, reconhecendo tudo que o Senhor fez por nós. Que nesse dia e nessa semana, que venham os próximos dias, mas que acima de tudo, que venha ainda mais a vontade de Te adorar, a vontade de exaltar ao Deus que está nos céus, ao Deus que enviou o seu Filho, ao Deus de Israel, ao Deus que fez de tudo e ainda continua fazendo, o Deus que por muitas vezes nós não enxergamos com os nossos olhos, mas enxergamos em tudo em nossa vida. Pai, nós Te agradecemos por essa oportunidade, por esse dia, por esse programa, e que o Senhor esteja aguardando a nós e todos aqueles que nos acompanham, todos os ouvintes e todas as suas famílias, o seu trabalho e a sua casa, o seu carro, aonde estiverem e com quem estiverem, que a mão poderosa e vitoriosa do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Amém e amém. Quero te convidar para que você nos siga no Instagram, @VozEatos. E se essa mensagem falou com o seu coração, seja hoje a voz de Cristo para alguém. Compartilhe esse programa com uma pessoa. A sua atitude pode ser a resposta que alguém tanto está esperando. Fiquem com Deus. Um grande abraço e um final de semana abençoado a todos. Que a voz de Deus te conduza a atos de fé e até sábado que vem.